Nos anos 80, 90 e parte dos anos 2000, a faixa de horário entre 5 da tarde e 7 da noite no Rádio Sanjoanense era liderada por um programa que consistia em atender pedidos musicais de ouvintes. E não só atendia pedidos, como também lia mensagens, dava recadinhos. Esse programa todo mundo conhece, era o Disque Toque. E ao meu lado está o apresentador desse programa, o criador desse programa, César Gilmar Caslini. César, é um grande prazer receber você aqui no nosso Papo de Rádio. Prazer meu, Magalhães. Grande abraço a todos vocês que estão nos vendo agora. E é uma alegria a gente estar juntos aqui para falar dos grandes momentos do rádio em São João e de toda a nossa região. Bem, César, antes da sua consagração no Disque Toque, o sucesso todo que o programa fazia, você fez parte de um time de profissionais da Rádio Piratininga lá nos anos 70 e também trabalhou na Rádio Cultura AM de Poços de Caldas. Falemos primeiro do seu trabalho na Rádio Piratininga. Quem eram os seus contemporâneos? Como é que você foi trabalhar no rádio? Desde muito jovem, né? Desde adolescente eu sempre gostei de rádio, sempre ficava ligado ouvindo tanto as rádios locais quanto as rádios de ondas curtas, Bandeirantes, Globo, Tupi, Excelsior, Difusora, muitas emissoras, principalmente na faixa de AM, que o FM ainda não tinha... O FM não existia ainda, né? Existia, mas era um outro raro, tipo né? de programação, né? Músicas instrumentais ou orquestradas. E as emissoras de FM existiam apenas nas cidades grandes, né? Então aqui a gente no interior ouvia muito a Rádio Bandeirantes, por exemplo. Acompanhava toda a programação da Bandeirantes. Quem que você ouvia lá nos anos 70? Quem que você ouvia na Bandeirantes? Você lembra? Zé Paulo de Andrade, aquela turma toda que estava lá. Eles estavam mais na parte do jornal, mas a Bandeirantes nessa época era musical, né? Além dos programas noticiosos, tinha a maior parte da programação era musical. E o diretor era Hélio Ribeiro. Então, todo mundo, o Brasil inteiro ouvia Hélio Ribeiro, do meio-dia às 2, né? Não tinha para ninguém, era Bandeirantes, Hélio Ribeiro. Antes era na Tupi, depois nos anos 70, Hélio Ribeiro na Bandeirantes. Mas tinha só fera nessa época. Tinha o Jorge Elal, Antônio Pimentel, Marcos Durães, Antônio Carvalho, esse time da Bandeirantes, né? Aí na Tupi tinha Darcio Arruda, Barros de Alencar, quem mais? Tinha muita gente que influenciava os locutores do interior, né? Na Rádio Piratininga vocês tinham uma programação musical parecida com o que era feita nos grandes centros? A gente tentava, né? Mas naquela época o disco era lançado lá em São Paulo, né? E para chegar para o interior era uma dificuldade tremenda. Primeiro, as emissoras não compravam discos, né? Não tinha essa cultura de investir na parte de disco. As emissoras praticamente viviam de discos de amostra grátis que as gravadoras enviavam. Agora, que eram aqueles compactos simples, compactos, né? LPs também, mas não eram todas as gravadoras que enviavam, né? Então a gente ficava meio limitado, né? Então, quando eu entrei na rádio em 75, eu fiz uma parceria com a Discussom, que na época era do Arnaldo, que veio lá de Ituverava e tal, foi um grande parceiro. Já funcionava ali na Praça Joaquim José? Praça da Catedral, número 124. Puxa, memória boa. Eu me lembro da discussão ali na Praça Joaquim José, ao lado do Xangai ali. Isso foi num outro período. Né? Certo, você fez parceria com a Discussom para ter música exclusiva no teu programa. Então, aí a gente fazia o merchan da Discussom e todos os dias o Arnaldo fornecia os discos que estavam tocando, que eram sucessos, né? Então tinha uma parte que ele reservava que era especialmente para
tocar na rádio. E durante muito tempo foi assim, né? Antes da internet, né? As rádios tinham o monopólio das músicas, né? Do sucesso. Isso também explica um pouco do sucesso do Disque Toque, né? Porque nos anos 80, anos 90, muita gente ia pro orelhão, né? Comprava ficha para poder ligar lá no 3623-2604 e pedir a sua música. Ô César, e o estilo de programa que você fazia na Piratininga, de certa forma, acabou inspirando o Disque Toque? Ah, sem dúvida, né? Eu sempre gostei, assim, de lidar com... ficar mais perto do ouvinte, né? Então, na Piratininga eu fiz 2 programas. De manhã é um programa de carta, discoteca, suas ordens, e no período da tarde tínhamos o programa da tarde, depois na outra edição virou o Balanço da Tarde, sempre com participação de ouvintes, por carta e por telefone, o programa da tarde e o Balanço da Tarde. Você chegou a colocar ouvinte no ar? Houve um período... Porque o Disque Toque nunca teve participação de ouvinte no ar, né? Não teve, porque nós tínhamos uma limitação técnica, né? Para colocar o ouvinte no ar. O som do telefone não era muito legal e tal, e no fim achamos mais viável deixar sem a participação, assim, ao vivo. Na Rádio Cultura de Poços de Caldas, você trabalhou, você entrou na vaga do Antônio Viviani, hoje um grande locutor que trabalha no canal Fox e trabalhou também na ESPN, mas ele começou a carreira dele em Poços de Caldas. E você foi substituir o Viviani no programa Sua Carta Vale Música? Eu fiz um período aqui, entrei na Rádio Piratininga, que na época era difusora, né? ZYJ6, em 75, 76. E no ano de 77 eu me desliguei da rádio e fui fazer outras atividades. Coisa de adolescente, jovem, inquieto, né? Até porque você começou muito novo, né? Com 15 anos você já estava no rádio. Não queria ficar só com 15 anos. Não queria ficar só na rádio. E daí passou um tempo, eu senti falta e pintou essa vaga aí na Rádio Cultura. Fui para lá em 78, fevereiro de 78. Fiz um teste, né? Que era padrão, né? Padrão, todas as rádios exigência, fazer teste. Mas o Viviane estava lá ainda. Aí eu entrei fazendo um programa da tarde, das 3 às 6 da tarde. E assim que o Viviane foi para São Paulo, eu assumi o programa Sua Carta Vale Música, que era um programa de grande audiência da Rádio Cultura, e lá permaneci durante todo o ano de 1978. Uma grande alegria minha. Você voltou para São João da Boa Vista para o rádio direto ou você ficou algum tempo longe? Quando você saiu da Cultura? Voltei. Inclusive, quando eu estava para sair da Rádio Cultura, já estava gravando os programas que eram veiculados à tarde na Piratininga. Então eu fazia de manhã na Piratininga, gravava o programa da tarde, ia para Poços de Caldas, fazia o programa e mantive essa rotina aí durante alguns meses. Aí a paixão falou mais alto, achei melhor ficar em São João mesmo, adorava o pessoal da Piratininga e a dona Orminda Cassiano de Carvalho me recebeu super bem novamente, ela que me deu a primeira chance. Quando eu era garotinho, 15 anos, ela falou, você não quer começar como operador, tal, você é muito novo, apesar da sua boa dicção, tal, sua voz. Eu falei, não, eu quero ser locutor. Você já chegou? Cheguei chegando. E a dona Mas aí, relembrando, voltando à sua primeira pergunta, aí eu comecei a trabalhar com o pessoal lá, né, fazer locução junto, não tinha um programa único, sozinho. Comecei com o Carlinhos de Oliveira. Na parte da manhã ele tinha um programa chamado Revista no Rádio. Então ele fazia a animação do programa e eu fazia a parte comercial, lia os textos ao vivo, e horóscopo, notícias, essa coisa toda. E depois comecei também com o Fábio Silveira, que fazia o Show da Tarde, e também no mesmo esquema. Ele fazia o programa e eu auxiliava ele na locução comercial e notícias, as coisas todas, fazia um programa junto. Ô César, você foi locutor do programa do J. Amaral. Eu fui, quando eu comecei lá em 88, o Amaral me chamava de Câmera 2, né? Ele falou, na Câmera 2 e tal. Você chegou a trabalhar com ele?
com o J. Amaral? Não trabalhei, porque o J. Amaral, o programa dele era de sábado. E ele arrendava horário também? O horário era dele, né? Fazia a comercialização do horário. E como o programa dele era de sábado e eu trabalhava a semana inteira, eu não tive oportunidade de trabalhar junto com ele. Mas acompanhou o Amaral desde quando eu era criança, né? Sempre ouvi o programa 10 Discos para Milhões. O Amaral foi um locutor que inspirou todos nós, né? Um locutor que um estilo de locução e de apresentação do programa que você não ouve mais em rádio hoje. Dificilmente você ouve o locutor animador, o locutor show, né? Que fazia o programa, que divertia as pessoas. Ele lia poesia, ele cantava. Super eclético. Ele cantava, enfim, ele tinha uma... Entrevistava todo mundo com muita naturalidade, exatamente, né? Podia aparecer o governador do estado e uma pessoa mais simples que ele dava conta. Ele fazia tudo da mesma forma. Com a mesma irreverência às vezes, né? Justamente. Ô César, naquele tempo, né, quando você começou, você fazia programas musicais, mas também transmissões externas. Nós temos várias fotos aqui suas no Carnaval, por exemplo, transmitindo o Carnaval. Alguma história interessante, engraçada desse período? Então, rapaz, o rádio dos anos 70, principalmente as AMs, né, que estão voltando com tudo agora, porque as FMs com essa história de uma copia o que a outra faz e todas estão na mesmice, com a mesma programação, com a mesma segmentação, estão, né, numa situação muito difícil hoje. Tanto nas grandes capitais, a programação das AMs, Rádio Globo, Rádio Tupi do Rio, está sendo feita em conjunto com o canal deles de FM. Então você tem a programação da Rádio Globo Jovem Pan no AM, Jovem Pan, e no FM. Por quê? Porque o resultado da programação do AM é o verdadeiro rádio. Então nessa época dos anos 70 a gente transmitia Festival do Palmeiras, música popular brasileira, Carnaval de Rua, acompanhávamos todos os desfiles, fazíamos as matérias, tudo ao vivo. Futebol, né? Tinha equipe de esportes da rádio e cobria os jogos do Palmeiras, depois do Palmeiras Esportiva no profissional, e era tudo muito bacana. Cada evento tinha a sua equipe e eu cheguei a fazer parte aí do plantão esportivo já na Mirante, né? Também fiz. Na época de... O tempo que o Palmeiras ainda tinha um grande time, né? Ô César, na Piratininga você apresentou esses programas musicais, fez as coberturas de carnaval, de eleições também. Eleições, bem lembrado. Me lembro de você fazendo eleições também. Aí você foi para trabalhar na FM, né? E para se livrar dos cacuetes de AM, foi muito difícil? Olha, eu não... Porque FM é um outro estilo, né? Uma outra proposta, pelo menos era assim lá no Mas eu não mudei muito não, 80. Sinceramente eu não mudei muito não. Essa impostação que a gente tem, né? Normal. De AM eu levei para FM, não mudei muita coisa não, mas o que eu senti a diferença assim do tipo de público, né? Porque na AM é um público mais velho, mais tradicional, e já na FM já peguei a moçada, né? A juventude, e fiz um programa direcionado para eles, que era o Disque Toque. Quando eu comecei a fazer o Disque Toque, o programa já havia, né? Que era produzido pela Rede LC, o programa vinha gravado. Só para o pessoal saber, o que era a Rede LC? A Rede LC era um estúdio em São Paulo que mantinha um cast de locutores de primeira linha, e simulava uma programação nas FMs do Brasil inteiro, como se fosse ao vivo, mas os programas eram todos gravados. As locuções vinham gravadas, né, fitas de rolo, e a parte que era ao vivo era quando o operador de som fazia a mixagem da música com a locução. Mas como era um programa enlatado, não tinha o mesmo resultado da gente fazer um programa ao vivo. E, na verdade, eu comecei na Mirante fazendo o Jornal Mirante. Cecília Carvalho. E eu apresentávamos o jornal, depois que eu fui fazer o Disque Toque. E antes do Disque Toque, fiz ainda o programa Sertanejo.
Você fez essa o 92 Especial Sertanejo? Não era. Chamava FM Rural. Olha, eu não sabia da existência desse programa. Das 6 às 7 da manhã. Nós implementamos o programa FM Rural. Foi uma ideia do diretor Gilberto Pirajá de aproximar mais ainda a FM, popularizar a FM e lançar a programação sertaneja. Só que tinha outro enfoque. A gente dava as informações agrícolas. Era mais também. Informativo do que musical. Era os dois. Era uma mescla, mas era muito mais informativo. Depois o Lázaro Procópio foi apresentar o 92 Especial Sertanejo, né? Tem alguma gravação do Lazinho, inclusive eu vou fornecer para você. Ele contou também. Isso aqui. Verdade. Ô César, o Disque Toque é de um tempo em que não havia internet massificada, e desta forma o programa era o único meio que os jovens, conforme você disse, que era a maioria do público, né? Esse jovem tinha a oportunidade de ouvir o sucesso do momento. Então, nos anos 80, você acompanhou vários movimentos musicais. Você viu o rock nacional surgindo, a repercussão, depois outros movimentos, break, lambada, pagode, enfim, você acompanhou vários estilos musicais, né? E como é que foi isso, né? Essa experiência, né? De lançar também moda em São João? Em 81, quando eu comecei a fazer o Disque Toque, era mais voltado para música internacional, música romântica. E o programa, a maior parte, sempre foi música romântica. Porque a partir do momento que eu comecei a falar o nome do ouvinte, né, além de atender a música, o pedido, e comecei a citar o nome, e mandar um abraço e tal. Aí depois, com o tempo, foi uma coisa natural. O cara queria mandar um alô para a menina e tal, mandava uma música, às vezes mandava um recadinho. Você aí acabou sendo cupido de várias gerações. Essas coisas foram acontecendo naturalmente, não tive nunca imaginado que isso iria acontecer e que foi, né, a referência dos anos 80. Eu tenho um dado interessante aí. No horário das 5, que era o horário do Disque Toque, as linhas da Telesp ficavam congestionadas, porque muita gente ao mesmo tempo ligando para o 222604. E o pessoal que trabalhava na Telesp sempre comentava comigo, falava, chega nesse horário, a coisa fica Poxa, você era um campeão de audiência, hein? Ô César, e depois você montou também o seu negócio, que é a CSB, né? Isso tudo influenciado pelo rádio, né? E você também foi um cara da noite, você fazia os bailes, né, na Esportiva, no Palmeiras. A CSB surgiu também por conta do rádio, por conta do sucesso do rádio? Comecei muito cedo. Comecei com 16 anos, tem o Grêmio Augusto de Freitas, a gente fazia os bailinhos lá. Então eu levava o som meu, que era um som doméstico que eu tinha em casa, né? E Philips Hi-Fi, e a gente fazia os bailinhos no Grêmio Augusto de Freitas. Depois, comecei na boate do Palmeiras. Comecei junto com o Antônio Roberto Dota, a gente entrou para chamar Diretoria Jovem e começamos a tocar a boatinha do Palmeiras, isso em 76, né? Em 78, Dota e eu, já animados com o auge da discoteca, resolvemos montar uma discoteca nossa, em vez de fazer no clube e dividir a arrecadação. Por isso, a gente procurou o pessoal do Cibim, Paulo Cibim, o Sérgio, e começamos o Paulo também sempre teve intenção de ter uma discoteca. Começamos a plantar a ideia de se fazer uma discoteca, em 1978. Bom, daí foram surgindo outros nomes que... Em 78 foi o auge da discoteca. O auge. Dancing Days, enfim. O auge no mundo inteiro, no mundo todo. E nós entramos nessa onda. Aí começou precisávamos de vários sócios para montar uma discoteca em São João. Aí o pessoal do Cibim começou a convidar os amigos do círculo deles, né? Então convidou o Zezé Procópio, o Lito, o Ricardo de São Paulo, o Betinho, que é irmão do Zezé Procópio, Betinho do Porto Real. Então esse foi o primeiro time de sócios da Chatanuga, éramos em 8.
freak, c'est chic. Le freak, c'est chic. Quem é que se lembra dessa aí? Sai para levar o som de 1978. Quem gosta muito dessa música aí é o Biagione. O César também gosta, né? A gente agitou muito esse som aí nas pistas da Chattanooga. E eu, mais humilde, né, detinha 5% da Chattanooga, mas foi um dos primeiros passos, né? O pessoal ia de Puma, Mercedes, carro importado. Eu tinha uma Caloi 10. Pô, depois você comprou seus Opalas, né? Depois eu tive meus diplomatas também. Ô César, e desse tempo aí, né, da época da discoteca e tal, você conseguia, né, trabalhar no rádio e levar o sucesso. Você era um cara antenado, né? Você foi um DJ, um dos DJs mais requisitados da noite sanjoanense, justamente por isso. Então, aí começou a CSB a partir daí, porque o pessoal chamava a gente para tocar em aniversário, casamento, festa e tal. Aí eu tive um grande parceiro que foi o Biagione. Né? Começamos a CB Promoções em 82. Aí a gente já tocava boate Palmeiras, tocava boate do Recreativo e falamos, vamos fazer a nossa empresa, né? Começamos a CB e com poucas caixas de som e tal, mas a gente tinha as músicas, né? Tinha os sucessos na mão, porque aí já tinha FM, a gente recebia tudo primeiro e tal, e uma coisa foi levando a outra, né? Aí para surgir a CSB foi com a entrada do Zé Cláudio Sibila em 83, inclusive o Zé Cláudio que me convidou para ir para Mirante na inauguração, né? E tá aí com a gente até hoje. Estamos aí daquela turma da Mirante, você trabalhou com o Biagione, com a Cecília Carvalho, quem mais? Nos primeiros, né, quando eu cheguei na Mirante, Biagione já estava, a Cecília, João Marcos Madruga, Marcos Diogo, Adailton Silva, depois chegou o Ivair Palermo, que trabalhou comigo, foi meu operador de som durante décadas no Disctoc, e o pessoal foi surgindo, né? Muita gente, muitos nomes aí foram surgindo nesse tempo todo. Ronaldo Viana, que veio depois também. Ronaldo Viana, que foi trabalhar em Campinas depois. Rony, né? Ô César, de onde surgiu o bordão, né? Tchau, baby. Todo mundo esperava terminar, né? Poucos minutos antes da Voz do Brasil, tinha o Tchau, baby no Disctoc. Para você, uma boa noite de sábado. Disctoc volta na segunda às 5 com as mais pedidas pelo 232604, mais agitado da cidade. Um abraço, pessoal. Valeu a participação de todo mundo. Biagione está chegando para comunicar na Noturna Mirante. Valeu, até mais. Tchau, baby. Eu não posso mentir, eu sempre ouvi rádio e na Bandeirantes tinha um locutor, Ferreira Martins, que encerrava o programa e falava tchau feia. Eu achei legal e fiz a adaptação. Em vez de feia, eu falava baby. Tá legal, então faz aí o tchau baby. Tchau baby. Ok. César, valeu. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Eu agora estou relaxado, porque durante todo esse tempo de rádio, eu normalmente nunca dei entrevista, entendeu? E acho que é a primeira vez dei entrevista para o jornal, para o Clóvis Vieira, em 98, e agora estou falando com você aqui. Muito obrigado, obrigado pela deferência. Muito obrigado a você e parabéns pelo seu trabalho na comunicação do rádio sanjoanense, da TV e também nos seus artigos no jornal. Um abraço. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e até o nosso próximo Papo de Rádio.